Você recebeu o diagnóstico de autismo do teu filho e lá estava escrito assim, nível 1, nível 2 ou nível 3. Mas, na prática, isso não te ajudou a entender o que vem a seguir, o que fazer com a tua criança agora. E o problema é que interpretar isso de forma errada atrasa e muito o desenvolvimento da nossa criança. Hoje, eu vou te explicar de uma forma simples e clara o que realmente diferencia os níveis de autismo, níveis 1, 2 e 3. Possivelmente vou te contar algumas coisas que talvez tenham passado batido, talvez ninguém ainda tenha te falado. Olá, que bom te ter aqui conosco nessa corrente do bem. Eu sou a Fábia Lumertz, eu sou neuropsicopedagoga especialista em autismo. Hoje eu vou te explicar de uma forma clara e simples o que diferencia os níveis de autismo, nível 1, nível 2, nível 3. E já te adianto, não é só sobre grau leve ou grau severo. Quando a gente fala sobre os níveis de autismo, a gente não está falando em absoluto sobre inteligência ou sobre o valor de cada sujeito, o valor de cada indivíduo com TEA. O que a gente está falando, na realidade, é o nível de suporte que esse sujeito vai necessitar ou necessita para dar conta da sua vida, do seu dia a dia. Ou seja, né, gente, traduzindo, quanto essa criança ou esse sujeito com TEA, porque criança cresce, né, gente? O quanto esse sujeito com TEA precisa de suporte, precisa de ajuda para viver o seu dia a dia de uma forma funcional, para escovar dente, para botar roupa, para tomar banho, para se alimentar, para se comunicar, gente, né? É disso que a gente está falando, é quanto de suporte, quanto de ajuda é necessária para que essa pessoa, essa criança, esse sujeito com TEA se mantenha bem nesse nosso mundo, né, que é de todos nós, com qualidade de vida, né, com uma vida funcional. E é aqui, gente, que começa um erro muito comum, né? Muita gente parte da ideia, ouve, né? Sempre tem esses folclores e, enfim, informações rolando em tudo quanto é canal, em tudo quanto é meio, né? E muitas famílias acabam apegadas numa ideia de que o nível 1 é um quase nada, né? E o nível 3 seria um sem evolução. E isso não é verdade. E quando você entende isso, a forma como você olha para o seu filho, ela muda totalmente. No nível 1, a criança pode ter dificuldade com a comunicação social, se desorganizar com mudanças e apresentar uma rigidez de pensamento. Mas, na maioria das vezes, são pessoas, né, são crianças que falam, que aprendem, que estão na escola regular, né, enfim, aprendendo quase da mesma forma que os seus colegas. E isso, gente, faz muitas vezes com que esses sintomas sejam minimizados. E é aí que mora um grande risco. Porque mesmo que o nível 1 ainda seja, né, muitas vezes as pessoas falam dele como leve, se essa pessoa realmente está no espectro do autismo e ela tem esse nível 1 de suporte, ela vai precisar sim de algum suporte. E talvez, gente, isso esteja acontecendo na sua casa, né? Nesse momento, talvez, né, tu ainda não tenha total clareza sobre isso, né? Sobre essa necessidade de apoio, de suporte, que mesmo sendo um nível 1, vai ser necessária. Agora, me conta aqui nos comentários. Você já recebeu algum nível de suporte do teu filho? Já tem um diagnóstico de autismo e tu sabes então o nível de suporte dele? Estava lá no laudo? Coloca aqui nos comentários para a gente conversar. Que nível que foi? Que nível teu filhinho tem? O meu filho amado, por exemplo, é um nível 3 de suporte. Agora, quando a gente avança um pouco mais no estudo do espectro do autismo, a gente vê que algumas características se tornam muito mais evidentes. No nível 2, a gente vai ter a questão da comunicação muito mais comprometida,
tanto comunicação verbal quanto não verbal. A gente vai ter também esses comportamentos repetitivos muito mais evidentes que no nível 1, bem como, gente, uma maior rigidez cognitiva, né? Aquela rigidez, aquela resistência à mudança, aquele apego à rotina. Então, do nível 1 para o nível 2, a gente vai ter todos os sintomas muito mais exacerbados e muito mais evidenciados. E aqui, gente, no nível 2, o suporte ele precisa ser mais intenso, diferenciado, quer dizer, o suporte do nível 1 para o nível 2, ele aumenta consideravelmente. É um sujeito que precisa de um suporte para praticamente todas as atividades da vida dele. É um sujeito, é uma criança que até tem interação, mas é uma interação de baixa qualidade, é uma interação que não comunica o que precisa ser comunicado. E nesse sentido, esse sujeito ele vai ter muito mais dificuldade e muito menos autonomia. E é nesse ponto, gente, que muitas famílias percebem que não conseguem lidar com isso sozinhas. No nível 3, a gente está falando, né, está dentro do transtorno do espectro do autismo, mas aqui, gente, nós estamos falando de quadros aonde o suporte ele é intenso, ele é ininterrupto, ele é para a vida, né, para a vida toda do sujeito, e sim, eles evoluem, sim, tá, gente, nível 3 também evolui, mas a condição neurobiológica do desenvolvimento desse sujeito, ela é muito impactada pelo autismo. Então é um sujeito que sim, vai precisar de suporte por toda a sua vida e de muito suporte. Então, aqui no nível 3, a gente está falando de dificuldades profundas de comunicação. Via de regra, claro, obviamente que tem as evoluções, né, gente? Mas via de regra são sujeitos não verbais, tá? Não oralizados, que às vezes até tem alguma fala, mas é a fala ecolálica, e no geral não é fala que comunica, né? A longo prazo, com muito tratamento, envolvimento, uma família sempre ali, né? Enfim, educação, todo um conjunto de suporte, e mais o suporte do dia a dia, eles conseguem evoluir para comunicação alternativa, o uso funcional de algumas ecolalias, mas nunca vai ser um sujeito, gente, que vai chegar e vai te contar uma história, né? Nível 3, isso não, nem no nível 2, na verdade, né, gente? Isso não vai acontecer, tá? O nível de comunicação a ponto de narrar todo um episódio, ai, me aconteceu isso na escola, eu brinquei com fulaninho, né? Então, essas questões, assim, são difíceis, sim, é muito difícil, né, para quem é familiar, mas isso faz parte, então, do nível 2 e muito mais profundamente do nível 3. São sujeitos que vão ter pouca ou nenhuma linguagem funcional e vão ter uma altíssima dependência para as funções básicas do dia a dia. Então, gente, no nível 3, o suporte, ele é contínuo e ele é robusto, mas existe algo muito importante que eu preciso contar para vocês. Mesmo no nível 3, é possível a gente ter desenvolvimento, desde que haja o direcionamento certo. É importante lembrar que os níveis não são uma sentença, tá, gente? Não é um carimbo na nossa criança. E sim, eles podem mudar. Só que a gente tem que ter esse pensamento, mas com o pezinho na realidade. E além disso, ou muito mais do que isso, né, gente? Mesmo duas crianças, dois sujeitos com o mesmo nível de autismo, eles não são iguais. Cada um vai ter suas características, seu desenvolvimento, né? Enfim, são sujeitos, né? São sujeitos e são diferentes. E vai ter quem tem comorbidade, quem não tem, né, gente? Quem é mais afetado na comunicação, o outro é mais afetado na rigidez. Então, nunca duas pessoas com autismo vão ser iguais, mesmo estando com o mesmo nível de suporte, né? Lá no laudo, enfim, na sua vida, na verdade, porque o nível de suporte ele vai estar no laudo, mas ele vai estar na vida do sujeito, né? E por que também, né, gente, essas diferenças? Porque o autismo, gente, ele não é uma escala, né? Ele é um espectro.
Então a gente vai ter muitos sintomas nessa população, né, com autismo, mas eles vão se manifestar em cada sujeito de uma forma, com maior ou menor intensidade. Esse tipo, né, como eu comentei, nesse indivíduo a comunicação está muito prejudicada, naquele indivíduo a questão das estereotipias, movimentos repetitivos está mais prejudicada. Então a gente vai ter cada caso sendo exatamente isso, um caso, um sujeito, e a pessoa tem que ser vista dessa forma, como um sujeito. E é aqui, gente, que entra um ponto crítico. Se a gente não entende exatamente quem é o nosso sujeito, suas habilidades, desenvolvimento, necessidades, como que a gente vai tomar as decisões mais assertivas para melhorar o desenvolvimento da nossa criança? Então, se você quer sair dessa gangorra do acerta, erra, não sei exatamente o que estou fazendo, mas estou fazendo, e quer realmente entender do que o teu filho precisa, eu vou então te dizer isso com muita clareza. Uma avaliação bem feita, ela muda totalmente o caminho da nossa criança. E aqui, gente, você pode receber uma análise completa do desenvolvimento da tua criança, entender exatamente o perfil dela e, principalmente, sair com um direcionamento sobre o que fazer para potencializar o desenvolvimento dela. Aqui, você recebe uma análise completa do desenvolvimento da tua criança, entende exatamente o perfil do teu filhinho, da tua filhinha e por que a avaliação individual é tão importante. Porque existe um fator que pode mudar completamente a forma como os níveis se manifestam. Muitas pessoas, gente, muitas crianças, muitos sujeitos com autismo, eles podem ter outras condições associadas, como por exemplo, TDAH, ansiedade, distúrbio de sono, problemas sensoriais. E essas condições, elas podem tanto intensificar como confundir os sinais de autismo. Ou seja, às vezes o que nós estamos vendo não é só o autismo. E sem identificar isso corretamente, o apoio pode não ser tão eficaz assim. E talvez, gente, isso possa explicar o porquê, mesmo com tantas tentativas, com tanto apoio, você vê que o seu filho não está avançando tanto quanto você imagina que ele realmente poderia. Gostou do vídeo? Aproveita e assiste esses outros que estão aparecendo na tua tela, porque também podem te ajudar muito a entender os níveis de autismo, as manifestações do autismo na tua criança e o que fazer para ajudar ela. Um grande abraço e até o próximo vídeo.